Adiou para amanhã a decisão final sobre a detenção, ou melhor, a extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang. A seguir vamos ao encontro de António Tiwa, que vai nos dar mais informações acerca deste assunto. Muito boa tarde, Tiwa. Muito boa tarde, respondemos a partir de fronte do Tribunal de Captain Park, onde há perto de 30 minutos terminou o segundo dia da audição ao ex-ministro moçambicano Manuel Chang, que é acusado pelos Estados Unidos pelos crimes de branqueamento de capitais e fraude financeira. Foi um segundo dia marcado por muitas pausas estas que acabaram no fim, culminando na decisão de que a sessão vai ser adiada, portanto, para continuar amanhã. Amanhã, um dia em que não se tem muita certeza se poderá sair o veredito final sobre o futuro de Manuel Chang. O ponto a que se terminou é na discussão sobre a caução, isto é, a defesa de Manuel Chang pede para que ele possa permanecer em liberdade aqui na África do Sul mediante pagamento de caução. Entretanto, o Ministério Público fixou, existem escalas aqui na África do Sul para os crimes, conforme a sua gravidade, e o Ministério Público fixou, portanto, os crimes de que o ex-ministro moçambicano é acusado na escala 5, uma das escalas mais altas e que se paga as cauções também mais altas. Entretanto, a defesa nega que os crimes de que Manuel Chang é acusado estejam enquadrados na escala 5 e pede, portanto, ao tribunal para que a escala seja abaixo da escala 5 para poder mais ou menos moderar o valor que, portanto, poderá ser pago em termos de caução. É neste ponto que, portanto, terminou a discussão, a defesa a dizer que não é a escala 5, porque a legislação que, portanto, estabelece que os crimes de que Manuel Chang é acusado devem estar na escala 5 já está ultrapassada, isto é, houve uma revisão deste instrumento legal e que atualmente existe um novo instrumento que vigora, que estabelece novas regras. A juíza ouviu as duas partes, entretanto disse que é preciso tempo para analisar os argumentos das duas partes, pelo que adiou a sessão para amanhã. Vai começar pontualmente às 9 horas, conforme estava previsto para hoje e ontem. Um outro dado relevante, aliás, um dado muito importante que acabou também gerando levando algum tempinho aqui na sessão a ser discutido, é que ontem, quando Manuel Chang foi transferido para a prisão de Modabi, ele dormiu numa cela em que partilhava com mais 20 cidadãos. Uma situação que gerou desconforto ao ex-ministro, visto que, segundo a informação partilhada dentro da sala de sessões, são indivíduos que fumavam durante a noite e o ex-ministro não conseguiu dormir. Hoje, no fim da sessão, a defesa pediu para que Manuel Chang fosse transferido para uma cela privada, onde pudesse ter o mínimo de tranquilidade e pudesse descansar. É um pedido que, com a intercessão do consulado moçambicano aqui na África do Sul, acabou sendo aceito pelo tribunal. Na sessão, um dos quadros aqui da Justiça Sul-Africana garantiu que vai interceder junto à direção da prisão de Modabi para que Manuel Chang possa ser transferido para uma cela privada e possa ter o mínimo de conforto no seu descanso. São estes aspectos que marcaram o dia de hoje. A sessão continua amanhã. Ainda não há uma... Apesar do Tribunal de Captain Park não ter se mostrado contra a extradição, isto é, o Tribunal disse que é preciso apenas que os Estados Unidos cumpram as formalidades documentais, isto é, enviem todos os documentos necessários para que o ex-ministro moçambicano seja extraditado. Entretanto, a juíza ainda não disse concretamente que vai ser extraditado. É uma decisão que se espera que seja tomada a qualquer momento. Amanhã o principal assunto de discussão será a questão da caução. Espera-se, ainda sem certeza, que a questão da extradição também seja discutida. São estes os pontos que podemos avançar, prometendo trazer mais desenvolvimento através das nossas peças noticiosas nos próximos serviços noticiosos. Muito boa tarde. Reportagem em direto de António Tiwa, e terá dito sim que na sessão de amanhã o tribunal poderá determinar o valor da caução que Chang deve pagar para guardar
uma possível extradição em liberdade. E para analisar este assunto, tenho no estúdio 2 analistas políticos e também professores universitários, são eles Silvério Runguane e Alberto Freira, que vão juntamente comigo analisar esta situação. Começo por si, Alberto Freira, muito boa tarde e bem-vindo a este espaço. Boa tarde. Obrigado. Exato. Como é que analisa esta detenção de Manuel Chang na África do Sul e que contornos políticos podem ter a nível interno? Muito obrigado. Os contornos políticos internos dentro de Moçambique são dramáticos. Não são bonatórios quando um Estado de Direito tem a incapacidade e a incompetência de cumprir as suas funções pelas quais se deve afirmar como Estado de Direito, aplicando naturalmente a lei. E não podemos ter e não pode existir algum cadastrado ou um que seja indiciado de algo de crime internacional sem que o próprio país possa, portanto, ter precauções e ter conhecimento antecipado deste facto. Quanto a Chang, de maneira particular, todos nós sabemos que ele está como arguido, ligado diretamente a questões das dívidas, aquelas que todos nós conhecemos e chamamos-las de dívidas ocultas. Para Manuel Chang, houve naturalmente, e como não fosse sozinho, são um grupo, é um governo que contraiu dívidas, e estas dívidas significa que estão envolvidas mais pessoas do que Chang. O facto hoje que Moçambique possa assistir um seu concidadão a ser julgado fora do próprio território é uma perda da soberania, primeiro, e em segundo lugar é uma demonstração clara da inexistência da justiça local de levar à frente um processo crime que podia e já foi, portanto, através de outras agências internacionais, no caso da Kroll, que fez um trabalho a pedido da Procuradoria-Geral da República, levasse a cabo. Portanto, é um Estado de Direito que pode não estar feliz porque não cumpriu o seu dever, e, do outro lado, também a Procuradoria-Geral da República, no caso de todas as instituições de justiça, devem estar drasticamente afetadas. Agora, do ponto de vista político, nós estamos a ver que os nossos governantes estão a ser, portanto, presos, são detidos com crimes, e que estes crimes lesaram toda uma pátria. E que estes mesmos crimes fizeram com que a vida de todos os moçambicanos mudasse de noite para dia. Quer dizer, estamos a falar de uma inflação, de uma desvalorização do metical, estamos a falar da capacidade, do poder de compra de moçambicanos, estamos a falar do produto nacional bruto, estamos a falar de uma crise generalizada e que próprias instituições moçambicanas não puderam, portanto, enfrentar. Isso significa que o governo não só não tem capacidade, poderia, em outros estados, pedir, quando um governo não pode enfrentar os problemas nacionais, pode pedir, portanto, não só ajuda, mas também pedir a demitir-se. É um modo de ajudar o próprio povo. Eu penso que o partido de cujo governo está no poder deve refletir seriamente sobre que tipo de governos nós temos e que tipo de servidores públicos nós temos. Portanto, não é nada bonatório, não é de nenhum orgulho que Moçambique esteja na boca a nível internacional, repetidamente, de casos e por casos de que todos nós nos envergonhamos, independentemente de quanto não possa ser extraditado, quanto não possa ser tudo o que possa, portanto, a justiça sul-africana fazer, que moçambicano hoje esteja a aplaudir, porque estamos a ver nas redes sociais, todos estão a aplaudir alguém que podia ser, portanto, julgado em Moçambique. Eu estaria muito contente que fossem julgados em Moçambique.
E isso significava que eu estou num país onde existe a soberania, onde existe a proteção e um Estado que possa salvaguardar os direitos fundamentais de cada um. Exato. A mesma questão faço a Silvério Runguan. Como é que olha para esta detenção e que implicações políticas? Bom, gostaria primeiro de cumprimentar os telespectadores e dizer que a primeira consequência política é o facto de, a partir de agora, põe-se, pelo menos para já, um ponto final à impunidade. Não repare que, durante todo esse tempo, a sociedade civil, os partidos políticos, os analistas, os jornalistas e todos os cidadãos de bem foram alertando da necessidade de haver responsabilização no caso relativo às chamadas dívidas ocultas. E a nossa Procuradoria e outras instituições, portanto, fizeram disso letra morta. Portanto, o primeiro aspecto a destacar é que realmente põe-se aqui um ponto final à impunidade, à irresponsabilização, no sentido de que há uma afirmação clara da comunidade internacional de que se Moçambique, se o Estado moçambicano e o seu governo não estão interessados com a justiça, ela, a comunidade internacional, os outros Estados estão firmemente interessados. E por isso, nenhum moçambicano que prevaricar possa se sentir seguro, esteja ele onde estiver. Portanto, eu penso que esse é um aviso claro de que se o Estado moçambicano não cumpre com as suas obrigações, outros Estados, outras instituições internacionais hão de fazer e com muita acutilância. O segundo aviso, também é importante, é que com os dinheiros públicos não se brinca. Há de perceber que havia uma percepção geral de que depois da pessoa atingir um certo nível na escala da governação, está a salvo das leis, pode brincar com os dinheiros públicos, pode fazer o que quiser, que nada vai lhe acontecer. E isto está, esta detenção mostra que isto também não é verdade. Dinheiros públicos são dinheiros públicos que devem ser respeitados. Os servidores públicos, independentemente da escala, do nível do poder, têm também de cumprir a lei e, quando não cumpre a lei, serão responsabilizados, serão severamente punidos, como, aliás, estamos a assistir. O terceiro aspecto é que houve uma narrativa em Moçambique, que foi desenvolvida no sentido de que, se são responsabilizados os moçambicanos, também os próprios bancos deviam ser responsabilizados porque emprestaram dinheiro aos pobres quando sabiam que não tinham que fazer de pagar, e a comunidade internacional levou isto a peito. Já estão a ser responsabilizados figuras importantes, os Bustanes, a Credit Suisse e outros. Significa que, se a comunidade internacional ouviu o reto de que é necessário que sejam todos responsabilizados, então estamos mais encurralados hoje da necessidade que, então nós também temos de fazer a nossa parte, porque de tudo que nós estamos a ver, fica claro que o nosso governo tem sido o elo mais fraco, e fica claro para todos que, afinal de contas, a questão das dívidas ocultas é séria. Fica claro que, afinal de contas, a crise que está a ser vivida em Moçambique não tem nada a ver com a crise internacional, deve-se exclusivamente ao rombo financeiro que temos vindo a assistir desde a última legislatura, incluindo esta, e se é assim, então significa que os moçambicanos tinham razão e têm razão quando chamavam a atenção que os nossos problemas não têm a ver com a crise internacional, têm sim a ver com o roubo dos dinheiros públicos que aconteceu dentro do nosso país, da necessidade de que as pessoas que prevaricaram sejam responsabilizadas. A detenção de Manuel Chang surge numa altura, surge depois da legalização destas dívidas ocultas pelo Parlamento. Como é que fica a imagem deste órgão de soberania? Não, é preciso
portanto, clarificar. Nós estamos a falar do Parlamento, estamos a falar do plenário, mas é preciso também dizer que as decisões do plenário não são tomadas por consenso, por maioria. Portanto, quem sai manchado aqui é a bancada que avalizou estas dívidas, porque houve outras bancadas que foram firmes e claras, que se distanciavam desta legalização. Portanto, mais uma vez, temos que adjudicar e tem que relevar-se esta responsabilidade aos deputados, à bancada que as avalizou, e não ao Parlamento no seu todo, porque o Parlamento no seu todo não teve nenhum consenso. Antes, pelo contrário, há algumas bancadas do plenário, portanto, distanciaram-se, chamaram a atenção e denunciaram que estava a ser feita uma ilegalidade. Portanto, penso que para os deputados que assumiram esta posição, portanto, estão fora desta questão. Ao contrário, o partido no poder mostrou mais uma vez que, como sempre, está aliado ao crime organizado, que avaliza o crime organizado. E é por isso que, efetivamente, a bola agora está do lado do cidadão, porque qualquer um de nós tem que se perguntar: vamos continuar a dar fé, a dar crédito a um governo que mostrou e mostra claramente nesta detenção que protege os ladrões, protege aqueles que atacam o Estado moçambicano? Ou os cidadãos terão que ter uma outra atitude, distanciando-se efetivamente, porque aqui não se trata apenas da bancada que avalizou, trata-se da Procuradoria, trata-se do governo, do próprio Presidente da República. Há um falhanço. Portanto, parece-me que nós estamos a assistir ao esgotamento, não é, do regime político instalado e avalizado pelo Partido Frelimo, no sentido em que, depois de ter sido avisado pela comunidade internacional, depois de ter sido avisado internamente pelas forças políticas, pelas forças vivas da sociedade, depois de ter sido avisado pelos jornalistas, mesmo assim optou pelo caminho do crime, protegendo, avalizando o crime, portanto, assumindo dívidas, que está claro hoje que se são dívidas que provêm do suborno, efetivamente não há razão de o Estado moçambicano pagar essas dívidas, não há razão de o Estado moçambicano assumir essas dívidas, porque está claro que houve um conluio entre banqueiros e parte dos nossos governantes. Portanto, foram o próprio banco que queria emprestar dinheiro, quase que comprou, subornou, pelo menos é o que está a ser veiculado internacionalmente, os nossos governantes, para que fizesse este empréstimo. A partir do momento que é um empréstimo encomendado pelo próprio banco, é um empréstimo que foi feito para um enriquecimento dos próprios banqueiros, para o aproveitamento pessoal dos banqueiros e desta, portanto, choldra de governantes corruptos. Então, parece-me, fica claro que os moçambicanos não deviam ser mais envolvidos nisto, mas as pessoas que contraíram coletivamente, tanto os banqueiros como esta choldra de governantes, de mafiosos, eles sim é que devem assumir integralmente essa dívida e o país ficar livre e entrar de novo no caminho do progresso, porque, afinal de contas, todos nós sentimos na carne, sentimos na alma as consequências dramáticas deste roubo, que afetou o nosso poder de compra, afetou os nossos vencimentos, afetou os nossos negócios e arrastou todo um povo para o precipício em que estamos hoje mergulhados. Parece-me que o que está em causa são as pessoas, são as organizações que escolheram o lado do crime, que saem, portanto penso, bem vista na fotografia, todas aquelas pessoas, aquelas organizações que desde a primeira hora foram claras e contundentes em dizer: nós não somos parte destas roubalheiras, nós não somos parte
deste tipo de coisas. Exato, e na primeira e única reação ao caso, a PGR defendeu que Manuel Chang devia ser julgado em Moçambique e para salvaguardar tanto os interesses do Estado. Mas entendem que faz sentido a colocação da PGR, lembrando que todo o cidadão merece a proteção do Estado? É uma colocação vergonhosa, que não precisa ir à faculdade, à universidade para perceber que é infantilidade ou pura irracionalidade. A Procuradoria-Geral da República foi dada confiança, esta confiança, não só desde quando, portanto, foram descobertas as dívidas. A Procuradoria-Geral teve a ocasião, a oportunidade de fazer com que haja uma instrução, digamos, preparatória para que todo o processo tivesse caminho para andar. E não fez até hoje. São cerca de 4 anos, praticamente já 4 anos, em que estão sempre não encontrando elementos para que possa julgar aqueles que são para nós criminosos, visivelmente, são evidentes, não é preciso nem ir atrás mais de outros elementos, senão a própria facilidade de que todo o mecanismo foi, portanto, encetado. Apareceu a Procuradoria hoje com um comunicado de imprensa a dizer que a Procuradoria tem dificuldades de instruir e de julgar, porque não tem elementos suficientes como causa direta de uma recusa e da não resposta por parte dos outros países interessados, dado o facto que se tratasse de um crime internacional. Estados Unidos, Arábia Saudita e os outros países, portanto, não responderam. Mas todos são os mecanismos, porque a intenção fundamental da Procuradoria-Geral da República é fazer com que este processo gradualmente e lentamente se fosse abafando, as pessoas se esquecessem. Podíamos nós esquecer. Internamente moçambicanos, como cidadãos, não temos instrumentos para agir. Quem tem instrumento, os cidadãos confiaram os instrumentos, o poder a determinadas pessoas, mas que estas pessoas não estão, portanto, a agir. E o que os cidadãos fazem? Não podem fazer outra coisa senão esperar que a mesma Procuradoria-Geral da República possa agir. Julgar Manuel Chang em Moçambique. E aquilo que eu estava a dizer, não só da irracionalidade, é que o mesmo governo é como se tratasse de ladrões que julgam outros ladrões e não tem sentido. Portanto, não tem nem mesmo cabimento. Se nós para vermos a história do nosso Moçambique, sobretudo desde quando é plural, todas as pessoas que são julgadas são peixe miúdo, são pessoas que roubam galinhas. Nós vimos agora, quando o Presidente da República deu aval e foram libertadas 1.400 pessoas, todas as pessoas são pessoas, aquelas que podíamos chamar de invisíveis. Quer dizer, não têm uma afirmação, embora todas as pessoas tenham afirmação, mas são pessoas invisíveis. Quer dizer que nós temos uma justiça para pilha galinhas e aqueles verdadeiramente lesa-pátria não vão, de algum modo, à barra da justiça. Pergunto eu, desde quando houve este rombo, quem respondeu na barra de justiça? Portanto, não tem nenhum significado, não tem sentido que a Procuradoria-Geral da República hoje reclamasse para si um julgamento interno. Todos nós estaríamos contentes, mas se a Procuradoria-Geral da República não fosse atrelada pelos políticos. Nós temos um sistema de justiça que depende inteiramente dos políticos. E quando a justiça depende dos políticos e a política entra na justiça, esta desaparece. É só para ver que a senhora Bushil é nomeada pelo presidente do partido, o presidente do governo. E se este governo, em caso de qualquer infração, será a pessoa indicada a dedo pelo Presidente da República que deve julgar a quem lhe indicou. Quer dizer, há uma contradição onde o Estado de Direito vai pecar
pela não separação, autonomia do funcionamento geral das instituições do Estado. Portanto, a nossa estrutura e a nossa máquina, enquanto Estado, ela já está defeituosa, para além de que deve, portanto, proteger, é porque o Estado, os que já estudaram as democracias e outros países que vivem a democracia, uma das primeiras condições para que o Estado possa funcionar, e está ali o fundamento do Estado, é que a justiça deve funcionar. E a justiça só pode funcionar quando esta é autônoma e independente. E um mecanismo para que isso possa funcionar é que eles lá na Procuradoria-Geral da República se elejam entre eles, entre os pares. Não é o Presidente da República que vai escolher quem quer, demite, mete quem mete. Portanto, a acumulação de poder também por parte do Presidente da República, indicar quem, e demasiada, portanto, hegemonia do partido em gerir de uma maneira excessivamente sem limite de poderes. Isso faz com que o nosso Estado seja praticamente todo baralhado. Como nós estamos a ver agora, no caso de África do Sul, a justiça sul-africana é independente da política da ANC. É preciso ver como Jacob Zuma teve que inclinar-se e devolver do erário público aquilo que ilicitamente, portanto, usou para o benefício pessoal. E nós não chegamos ainda a esta fase. Estamos a ver Brasil, estamos a ver Japão, estamos a ver França, estamos a ver Portugal, que o primeiro-ministro Sócrates teve. Mas nós estamos de mãos atadas à espera que um partido, um governo possa fazer alguma coisa em prol. E chegou a vez. Nós, cidadãos, temos que agir, temos que fazer alguma coisa, quando o governo não tem a responsabilidade e a capacidade, muito claramente, de responder às solicitações básicas para o funcionamento do Estado de Direito. O comunicado da PGR fala também de 18 arguidos. São 18 arguidos, e talvez para demonstrar a capacidade de musculatura, porque se Estados Unidos apresentou 5 arguidos presos, eles apresentam 18 arguidos. Nós sabemos que dos 18, nenhum só vai à barra da justiça. Agora, o que fez a Procuradoria-Geral da República? Remeteu estes mesmos processos ao Tribunal Administrativo, para dizer que não se trata de crimes, mas que de um erro de tipo administrativo. E todos nós sabemos de que se trata de um rombo jamais visto para um país tão pobre quanto este, estamos a falar de 2 bilhões de dólares. Quer dizer que o próprio governo, se fosse consciente, eticamente consciente, e para estar tranquilo consigo mesmo, se fosse em outros estados, demitir-se-ia, dizer que eu, a partir de hoje, devo deixar o poder. O próprio Partido Frelimo devia reunir sessões extraordinárias para reavaliar a sua capacidade de responder às expectativas. Porque não pode ser um governo a fazer sofrer o povo. Não tem sentido. Se nós dissemos, confio em, nós precisamos de que estes são servidores públicos. Estão para servir, são funcionários. E se são funcionários, precisam naturalmente de responder aos anseios. Nós não podemos continuar a ser o país mais pobre do mundo, penúltimo país mais pobre do mundo, onde o índice de desenvolvimento humano é o mais atrasado, onde o analfabetismo é alto, onde só 30% de pessoas têm a luz elétrica. Nós estamos num país de cuja governação, depois de 40 anos, não se pode espelhar em toda esta situação, por causa da irresponsabilidade e da falta de eticidade na questão da governação de questões públicas em geral. Exato, Silvério Luan. Admitindo a hipótese da não extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América, existem as possibilidades de existir um julgamento transparente cá em Moçambique? Bom, eu desculpo, mas penso que essa é uma hipótese absurda, porque a partir do momento em que efetivamente a prisão foi considerada legal, significa que a justiça sul-africana está empenhada na sua extradição, está à espera de questão de meras formalidades. Portanto, penso que esta hipótese já não faz muito sentido. Agora, se há julgamento... Então só precisamos de uma confirmação. Penso que o assunto está encaminhado nessa linha. Portanto, a partir do momento em que já está a se discutir as condições de detenção, se é numa cela privada ou numa cela comum, está a se discutir a caução, portanto, parece-me
e há um consenso muito grande de que efetivamente há indícios fortes para que este cidadão seja efetivamente extraditado para os Estados Unidos. Agora, falar do julgamento em Moçambique, é preciso ver, quando se falou, por exemplo, dos 18 arguidos, quais são os seus nomes, porque nos outros países, quando alguém é constituído arguido, diz fulano de tal foi constituído arguido naquela matéria. E nós estamos num caso em que um suspeito de rua se mostra a sua cara até na televisão. Agora, por que esses suspeitos, esses arguidos, não são conhecidos, os seus nomes não são apresentados à sociedade moçambicana? Porque, de fato, é do interesse público, não se trata de um crime privado, é do interesse de todo o povo moçambicano saber quais são estes arguidos. Portanto, penso que se a Procuradoria estivesse a falar a sério, não estar a brincar como costuma fazer com os moçambicanos, teria dito, bom, este foi detido na África do Sul, nós temos esses 18 que já estão a ser recolhidos para ser presentes ao tribunal, que é em sede do tribunal, onde efetivamente esses arguidos iam conhecer as suas medidas de coação. Ora, nós temos 8 arguidos desconhecidos, temos 18 arguidos cujas medidas de coação não são conhecidos de ninguém, temos 18 arguidos que não se sabe são arguidos há quanto tempo e por que crime. Portanto, parece-me que em Moçambique falar de justiça é uma farsa. Nós estamos num país em que efetivamente alguém que não tenha feito crime nenhum facilmente pode ser condenado e levado à prisão. Pelo contrário, os verdadeiros criminosos são aqueles que até julgam e são aqueles que efetivamente estão à frente do Estado, são eles que comandam. Portanto, nós estamos a falar de um Estado que estamos a ver agora que está praticamente nas mãos do crime organizado, porque eu não acredito que um governo como o governo sul-africano, que até é um governo amigo de Moçambique, haveria de fazer uma detenção e ser afirmado pelo juiz desse país que está tendo uma detenção ilegal de alguém que não tivesse indícios suficientes. Mas estamos em sede de um país que tem efetivamente muito a peito a questão da justiça, que apesar das boas relações do governo desse país com o nosso governo, ele soube separar as águas e mostrar, portanto, quando nos diz que não, este caso tem indícios suficientes e esta prisão é uma prisão ilegal. E quem é que pede esta prisão? É um outro Estado também, com créditos firmados, que não só prendeu os moçambicanos, que podíamos, não, mas prendeu ingleses, prendeu libaneses. Já agora, qual é a possibilidade búlgaros? da justiça norte-americana prender ou capturar os outros moçambicanos envolvidos? Bom, eu penso que esta é a grande questão, porque a partir de agora significa que os moçambicanos envolvidos, ou outros, não é? Que sequer não sabe, seja membro do governo, agora só podem viajar em voos rasantes. Estão em alerta. Porque a partir do momento que levantam, digamos, o voo, estando ou não dentro do país, mas já estando em áreas internacionais, esses voos poderão ser desviados e serem detidos. Eu preciso lembrar que quando foi com a ação Schneider, houve uma suspeita dos americanos de que estaria a viajar com um certo presidente de um certo país, esse avião foi imediatamente desviado e obrigado a tirar. Portanto, fica um aviso à navegação que a partir de agora, os que estão envolvidos neste processo só podem viajar de comboio ou de autocarro ou a pé, ou de burro, porque se meterem, digamos, nos aviões, esses aviões poderão... Só dentro de Moçambique. Porque dentro de Moçambique, depois de uma certa altura, estamos em áreas internacionais, esses aviões podem ser desviados e ser imediatamente presos. Portanto, penso que o grande drama para o nosso Estado, neste momento, é que nós temos pessoas que são citadas, são pessoas com grandes responsabilidades, que pende sobre eles esse tipo de ameaça. O que significa que se o Conselho de Ministros quer tomar uma decisão, quer enviar alguém para um certo país, terá que primeiro procurar saber do seu
Estado se está envolvido ou não nas dívidas ocultas. Parece-me que é do interesse primário do nosso Estado que este assunto seja resolvido quanto antes, porque não se percebe como é que se pode continuar a governar quando tem pessoas que não podem levantar o voo, pessoas que não podem ir para o tema do país. Parece-me que o nosso Estado, o nosso governo está numa situação dramática neste momento, porque os nossos governantes chegam a uma cimeira, a primeira coisa que vão ser interrogados será a questão, como é que é essas prisões? Há de haver sempre um desvio do foco daquilo que esse nosso governante, este nosso estadista vai tratar nesse país para se discutir a questão das dívidas ocultas, a questão da corrupção, a questão dos mandatos de captura. Portanto, parece-me que desta vez há um interesse muito grande, deve existir um interesse muito grande da parte do nosso Estado. Esses arguidos têm que vir, claro, rapidamente a senhora Procuradora dizer os nomes dos arguidos, quais são as medidas de coação, quais são os crimes de que são indiciados e quando é que se espera que se faça o julgamento para efetivamente esclarecimento da sociedade moçambicana. E é preciso que aqueles que pendem sobre eles estas ameaças sejam trazidos ou sejam levados rapidamente à justiça para que possam limpar os seus nomes, possam limpar as suas imagens, para que possam fazer parte do governo, um governo sem medo, porque a partir deste momento o que nós temos é um governo com medo, é um governo que não sabe a quem pode enviar para ali ou para lá, porque pende, como não se disse, quem são. Portanto, há uma nuvem negra que pende sobre os nossos governantes, e acho que isto é um fato que, de fato, estamos com um governo que está completamente impedido, sem condições mínimas para funcionar de forma eficaz, porque só pode efetivamente usar voos rasantes, usar comboios, burros, não pode efetivamente circular no mundo de uma forma livre e aberta, e quando viajar, tanto sempre correrá o risco de perder o foco para se trazer sempre esta questão das dívidas ocultas. A partir do momento que a comunidade internacional decidiu aplicar justiça àqueles que prevaricaram, sejam moçambicanos, sejam da comunidade internacional de outros países, mas está envolvido, parece que o nosso governo, tanto a nossa justiça, mais do que nunca, está pressionado a agir até para limpar. Portanto, eu acredito que o fato de alguém ser extraditado, o fato de alguém ir para um tribunal, é uma grande ocasião, oportunidade que esta pessoa tem para esclarecer, para definitivamente tirar sobre si esse peso, essa suspeita. Por isso que eu não percebo por que os nossos governantes, a nossa justiça, está a dar volta quando esses julgamentos não só iriam aliviar, iriam alterar a imagem que se tem, a percepção que se tem sobre Moçambique, os moçambicanos, mas sobretudo sobre as pessoas envolvidas que têm que andar escondidas, outras pessoas até que não estão envolvidas, mas pela via das dúvidas acabam também sentindo este peso. Portanto, parece-me que há uma necessidade absoluta de se resolver essa questão e de uma vez por todas há um aviso claro de que com os dinheiros públicos não se brinca. Há um aviso claro de que aquele que prevaricar não tem um lugar para se esconder. Portanto, Moçambique deixou de ser um lugar seguro para este tipo de pessoa. Portanto, parece que a questão da justiça, a questão da corrupção está a ocupar, está a tomar um relevo muito grande na agenda internacional, pelo que os nossos governos também não podem estar atrás, têm que ir à dianteira e, neste caso concreto, divulgando a lista dos arguidos, das medidas de coação e até dos crimes que se pendem sobre elas, porque a partir do momento que a Procuradoria disse isto, dá a entender que todos os nossos governantes são arguidos. Então, são 18. Quais são os crimes? Quais são as medidas de coação? São pessoas que estão no governo, são pessoas que estão no parlamento, são pessoas que estão na própria magistratura. Quem são essas pessoas? Eu penso que é importante a clarificação
desta situação, para que nós não possamos olhar para qualquer governante como se ele fosse o tal suspeito, porque enquanto não se indicar a identidade dessas pessoas, ficamos todos sujos e porcos por causa de um punhado de gente. Exato. Alberto Freire, como é que olha para o fato da PGR não ter indicado os nomes dos 18 arguidos? Isso depende, isso pode estar dentro da justiça e do direito. Tratando-se de uma instrução preparatória, pode não ser aconselhável que os nomes imediatamente possam vir no jornal. E as pessoas têm o direito, portanto, de... Só para lembrar que no caso Embraer indicou logo a priori os nomes envolvidos. Mas as pessoas ficaram logo envolvidas. De facto, e em todos os países se diz que fulano foi constituído arguidos. De facto, nós não sabemos as razões de base do fundo pelas quais as pessoas não são nem pelo menos ouvidas. Passam 4 anos, porque a fase de instrução preparatória não é fase preparatória eternamente. Então, se é preparatória, é preparatória. De princípio, as pessoas deviam saber, porque é um assunto público de que interessa a todos os moçambicanos e todos os cidadãos. De princípio, isso devia estar bastante claro. E devia estar também, as pessoas deviam saber. Há aquilo que se pode dizer, é fundamental, e eu acho que é fundamental, que os próprios arguidos tenham um bom nome. Os próprios arguidos possam defender-se. E a presunção de inocência também é preciso ser precavida, mas no caso das dívidas, nós tínhamos, de um caso público, todos nós teríamos sabido. Não se trata de algo de que nós, moçambicanos, não sabemos. Mas o problema maior não é este, é da falta total da confiança do cidadão moçambicano com relação às instituições de justiça, da não existência de instituições de justiça. Até as pessoas mais pequenas, até crianças, podem perguntar-se se aqueles da Procuradoria-Geral da República têm salário, do Gabinete de Anticorrupção têm salário, e este salário, a quem e por que estes salários são pagos. Nós, os moçambicanos, a partir dos nossos impostos, dos nossos sacrifícios, e portanto, temos que questionar. É uma falência total, praticamente, da justiça. Mas isso pode, de um lado, podemos ver toda esta situação de um lado positivo, no sentido de que o próprio Estado moçambicano vai se revisitar dentro de si mesmo, e isso também, quando se verificar, o próprio Estado, mas sobretudo a Assembleia da República, que legalizou todo este processo, como o Dr. Ronguano estava a dizer, que não é Assembleia, mas uma parte da Assembleia, mas se uma parte, enquanto a maioria que aprova, é como se fosse toda uma instituição legislativa, portanto, a legalizar todo este processo. É preciso envergonhar-se que em qual ponto e porquê os deputados legalizaram e fizeram com que um acto tal qual como este, digamos assim, de máfia, os deputados aprovassem, legalizassem, corressem imediatamente para legalizar o que era ilegal. Então nós temos que questionar, efetivamente, a questão da justiça moçambicana, a questão do poder também legislativo que corre para legalizar e por que está a legalizar. Quer dizer, há uma claros indícios de que existe um governo que está a enganar o povo e que está a abusar do povo, porque mesmo as dívidas foram contraídas em nome do povo. E se for a ver a vida de todas estas pessoas, depois de tanto e grande rombo, são pessoas que andam de aviões, têm mansões, têm... E tratando-se mesmo de um crime econômico, não existe a possibilidade destes arguidos começarem a esconder os seus ativos? Não podem esconder, porque já estão identificados. Estamos a falar de um país sério, de cuja justiça é bastante séria, porque para seres arguido de um Estado como Estados Unidos, significa que é indício bastante fortes para que não haja erro
de um processo crime que vai ser levado a cabo e ser concluído com sucesso, no sentido de que todos os prevaricadores, os criminosos, serão naturalmente penalizados, responsabilizados pelo crime. Agora, os Estados Unidos está a salvaguardar os direitos dos seus cidadãos que vão depositar nos bancos os seus dinheiros. Nós, os moçambicanos, estaríamos contentes, mas do outro lado temos que estar tristes porque estamos num Estado onde o próprio Estado, de cujo gestor do Estado, que é o governo, não pode defender nem salvaguardar os direitos dos cidadãos, não pode nem defender os cidadãos, nem pode nem lutar contra o cidadão. Quer dizer que estamos num processo em que, de um lado, do ponto de vista dialético, de um lado está um governo a enganar um povo, e do outro lado o povo não tem a capacidade nem instrumento para poder defender-se. Então isso significa que há uma justiça, e poderá haver uma justiça por parte de todos os cidadãos, de revisitar e ver como é que nós ainda vamos continuar a ir à frente. Então, os moçambicanos, a partir de agora, é preciso efetivamente verificar como podem ir à frente, ou a própria Frelimo, enquanto representante neste momento e de um governo, revisitar-se dentro e termos políticos éticos e que não possam arrombar de uma maneira desastrosa como assim e que todos os outros também apoiem. O problema aqui, mais do que outra coisa, é que parece um funcionamento estrutural da máfia. A máfia funciona assim, quer dizer, a máfia, cada um protege o outro. E um protege o outro e o outro protege o outro. E todos se protegem entre si. E estão-se a proteger para quê? É porque são todos mafiosos. Portanto, a justiça internacional que vem agir contra uma justiça que não existe efetivamente em Moçambique, não resta nenhum espaço, senão o povo moçambicano dizer: começamos bem este 2019, finalmente o Pai Natal, desde dezembro para cá, trouxe-nos um grande presente de finalmente meter nos calabouços esses indivíduos que estão a brincar, como dizia o Dr. Ronguano, que com questões públicas, tarde ou cedo vais ser responsabilizado. Não pode enganar eternamente um povo. Pode enganar todo o povo, já dizia Nicolau Maquiavel, pode enganar todo o povo, mas não pode enganar todo o povo durante todo o tempo. É preciso prever-se de que, de um ou de outro modo, o jogo que era escondido é publicamente descoberto, o jogo que era escondido de enganar o povo moçambicano, hoje o povo moçambicano sabe na clareza e na evidência que nós não temos um governo capaz de defender, nem capaz de desenvolver o país, porque com este rombo o país está totalmente, portanto, nessa situação. Como recuperarmos a confiança? Esta é uma pergunta muito grande. E se nós continuamos a pagar esta dívida ou não? Portanto, estas são perguntas que devem ser feitas. Por que eu tenho que pagar uma dívida de cuja finalidade, de cujo destino, futuro, não tem nada a ver com o desenvolvimento do país, quando diretamente vai nos bolsos das pessoas? As 3 empresas foram demonstradas, nem foram feitos estudo de viabilidade dessas empresas. E estamos diante de um processo em que não só... porque eles também jogaram aqui. Não é o Banco Suíço, porque normalmente o Banco Suíço também é uma instituição séria. Eles o que fizeram? De suborno em suborno, os funcionários do Banco Suíço tiveram que entrar no grupo mafioso de suborno com mútuo para eles poderem, portanto, largar o dinheiro. Esta é a razão pelo qual foram expulsos da instituição, porque também o Banco Suíço se sente lesado como instituição, porque é uma instituição credível, foram expulsos. E, naturalmente, os suíços estão atrás, igualmente, interessados para que a justiça americana faça a justiça. Exato. Muito obrigada, Dr. Alberto Freire. Obrigada, Dr. Ronguano. Lembrar que o Tribunal de Clapton Park adiou para amanhã a decisão sobre o futuro do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, numa sessão em que o Tribunal poderá determinar o valor da caução de Chang, ou melhor, que Chang deve pagar para aguardar uma possível extradição em liberdade.